Queridos, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Queridos, antes da gente entrar na exposição bíblica mesmo, eu queria compartilhar uma coisa com você. Eu sei que a gente está de jejum de redes sociais, né? Eu tenho algumas pessoas que postam algumas coisas para mim, e eu entro às vezes só para postar algumas coisas, mas talvez você tenha visto na rede social. Na sexta-feira chegou ao nosso conhecimento várias denúncias de abuso sexual por parte do Mike Bickle, que é o líder do ministério IHOP nos Estados Unidos. Eles estão já, se eu não me engano, há 25 anos com oração e intercessão 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana. É uma coisa linda o que acontece lá. Se eu não me engano, são mais de 300 missionários intercessores de tempo integral. E quando isso chegou ao nosso conhecimento, eu liguei para alguns amigos que estão perto, que estão envolvidos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu nasci na igreja, eu já vi muito escândalo. E a gente não fica confiando no homem, mas o Mike Bickle era um dos poucos caras que eu olhava no mundo e eu falava: esse não, esse eu nunca vou ver nada assim. Então, quando eu fiz a postagem, eu sei que algumas pessoas até acharam leviana e prematura, principalmente o posicionamento do F-Hop aqui, de se pronunciar até antes do que Kansas. Agora eu queria dizer para você que nada foi prematuro, é uma coisa que está sendo investigada, levantada já há meses, né? Não foi uma coisa pontual. Então, existem várias denúncias, existem documentos, existem casos que remontam aos anos 80. Então, o Mike Bickle foi confrontado 3 vezes, né? E ele permaneceu negando. Então, eu queria só que vocês entendessem, porque eu fiquei muito tocado. Eu sei que está um monte de gente descendo o pau no F-Hop. Mas o que eu li do contexto, do que eu sei, a imagem que me passa é muito mais um zelo muito grande, do tipo: não vamos deixar ninguém botar pano quente no negócio, não vamos deixar ninguém dar um outro nome para o pecado. Abuso pastoral não é a mesma coisa que abuso sexual. Então eu vejo o F-Hop como com um zelo muito grande, uma coragem muito grande, irmão, porque é uma loucura que parte do que é o ministério profético é sim denunciar o pecado, e chega uma hora que quem denuncia parece que fica pior do que quem cometeu o pecado. É a loucura da igreja imperfeita, contaminada. Mas por que eu estou contando toda essa? Eu estou com o meu coração assim. Eu já vi gente preocupada comigo, irmão. Eu estou com o meu coração estilhaçado por isso. Na sexta-feira eu não conseguia dormir, eu fui dormir 5 horas da manhã, porque isso fere o corpo de Cristo, e não tem como a gente. Falei para Dani hoje: Dani, eu fiquei impressionado como isso mexeu, meu coração está arrebentado com isso. A gente tem amigos que estão lá, como o Vitor Vieira. Então assim, irmão, é muito triste.
E por que eu estou falando sobre tudo isso na introdução da mensagem? Porque o que eu vou compartilhar com você nessa noite, eu acho que fala muito sobre o que protege não só o movimento de oração no mundo, porque, irmão, isso é assim uma ferida no movimento de oração, mas não só no movimento de oração, mas como todos os movimentos dentro da igreja. E isso nos alerta para que todo movimento que exista, seja o movimento de oração de qual for, ele precisa caminhar junto com a igreja. Porque a igreja, ela preserva, ela protege, ela guarda, ela expõe. E você vai ver no desenrolar dessa mensagem que, para que alguma coisa assim aconteça, a gente precisa ter homens que se isolam, que se tornam intocáveis, que não tem mais ninguém que fale na vida deles. E quando Paulo diz essas palavras aqui, o que ele está tentando preservar aqui é justamente essa unidade da igreja. Paulo diz essas palavras para a igreja de Filipos, e ela era uma igreja muito especial no coração de Paulo, porque Paulo fundou essa igreja e ela foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Não só isso, mas ela era uma igreja na região da Macedônia, né? Então, por quem Paulo atribuía assim uma grande admiração pela entrega, pela generosidade, né? Então, nessa carta, inclusive aos Filipenses, Paulo agradece pelas ofertas recebidas. E o que é muito interessante é que, diferente de outras cartas que Paulo escreve, por exemplo, como aos irmãos da Galácia ou de Corinto, que pareciam igrejas que tinham problemas muito mais sérios, né? Paulo vai tratar aqui na carta aos Filipenses sobre uma coisa específica, que é o amadurecimento do cristão. Paulo vai tratar nessa carta sobre a formação do caráter de Cristo nos Filipenses. Ele não está tratando de um pecado específico, ele não está tratando de lascívia, nem de moralidade. O que ele está tratando é, irmãos, vocês precisam agora crescer em maturidade. Ele diz, né, eu quero ver Cristo sendo formado em vocês. No capítulo 3, Paulo fala parte do que é o coração dessa carta. Então ele diz assim, olha, eu não julgo ter alcançado a perfeição. Então ele está cobrando um amadurecimento deles, mas ele está dizendo, olha gente, espera aí, eu sei que eu não sou perfeito, mas ele diz assim, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram, eu sigo em direção ao alvo, né? Então Paulo exorta os filipenses a terem uma vida cristã genuína, né? Um desenvolvimento constante do caráter de Cristo. E ele evidencia essa questão da maturidade, do crescimento, do amadurecimento em duas coisas básicas que ele vai repetir na carta inteira, que é o compromisso, em primeiro lugar, com Deus, e em segundo lugar, o compromisso com os irmãos. Então ele desenvolve toda a carta em cima disso, né? Paulo destaca também, ele fica todo o tempo usando Cristo como nosso modelo. Então ele está dizendo, Cristo é o modelo. Ele destaca que parte de uma das características essenciais de Cristo, que ele quer destacar aqui, é a sua humildade. Então em Filipenses capítulo 2, se você puder abra lá comigo, 2:5, a gente leu até o 4 agora. Mas quando Paulo está falando desse amadurecimento, ele fica a todo momento voltando e dizendo, Cristo é a nossa referência, Ele é nosso exemplo, Ele é o nosso alvo. Aqui no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de
de cruz. Então Paulo está dizendo, nós precisamos prosseguir para Jesus é o nosso alvo, nosso modelo, né? Nós não devemos nos contentar, nos acomodar antes que nós alcancemos esse alvo. Então ele fala aos Efésios, por exemplo, da estatura, da plenitude de Cristo. Ele está dizendo, a gente tem que prosseguir para o alvo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Quando a gente olha para essa carta de Filipenses, comparando ela, por exemplo, com Gálatas e Coríntios, a gente vai ver que essa é uma carta, a gente pode dizer assim, mais alegre. Por quê? Porque a situação dos Gálatas, por exemplo, era desesperadora. Na igreja estava uma bagunça lá. Corinto tinha vários problemas, inclusive morais, de pecado. Mas o que acontecia aqui na igreja de Filipos é que haviam problemas de relacionamento. Essa era a dificuldade dos filipenses. A Bíblia não traz detalhes claros sobre esses problemas de relacionamento, mas parece que havia uma falta de unidade até na liderança da igreja, né? E que esses problemas eles estavam centralizados, ou pelo menos eles partiam da divergência entre duas mulheres. Então a briga aqui, o desentendimento entre duas mulheres estava contaminando a igreja inteira. O nome dessas mulheres era Evôdia e Sintique. Quando você olha para o nome desse, você fala, é treta, vai dar problema, né? Não é assim? Cara, espero que não tenha nenhuma Evôdia aí. Se tiver, eis que muda o seu nome hoje, né? Então, eu amo esse texto que a gente vai ler, porque Paulo traz aqui um caráter humano, ele está tratando um problema real. Mas ele não é pragmático, ele não é seco, mas na forma dele de tratar, Paulo mostra o caráter humano e familiar da igreja. Então vá comigo para Filipenses capítulo 4. Olha, queridos, como essas palavras são... A gente tem falado tanto da restauração, de algumas coisas elementares na vida da igreja. Paulo está tratando aqui uma treta, um problema. E olha o que ele diz. Filipenses 4:1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria, a minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evôdia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na pregação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então fica claro que Paulo estava falando aqui de duas mulheres que eram extremamente envolvidas, não só com a igreja, mas com a vida ministerial. Então quando ele fala aqui de Clemente, de outros colaboradores, ele está falando de líderes da igreja. Então havia aqui uma clara, não só discordância entre essas duas mulheres, mas um desentendimento entre elas. Ou seja, o pau fechou. E fica claro para mim que a divergência entre essas duas mulheres era mais difícil de se resolver. Por quê, irmão? A gente tem uma tendência natural de ver que quando dois irmãos têm um problema, a gente tem uma inocência em pensar que sempre tem um lado certo e um errado. Como diz o Júnior, irmão do pastor Luiz Hermínio, ele diz assim: toda história tem três lados. O meu, o seu e o de Deus. Então é mais ou menos assim, toda história tem três lados. E o problema aqui, que era difícil de resolver a questão dessas mulheres, é porque as duas eram mulheres de Deus. As duas eram mulheres frutíferas no ministério. As duas mulheres aqui eram admiradas por Paulo. Então não havia um lado bom e um lado ruim, né? Se fosse assim, seria muito mais fácil de resolver. Então,
Agora, provavelmente, querido, existiam aqui erros e acertos dos dois lados. Como eu falei, as duas eram mulheres de Deus, eram mulheres comprometidas, eram mulheres fiéis, mas que não estavam se entendendo, né? E lógico, a gente não precisa dizer mais nada para entender que isso estava logicamente errado. E o que Paulo está mostrando aqui, parece claro para mim, é que esse desentendimento entre essas duas mulheres, que eram líderes, que eram referência, estava começando a afetar as outras pessoas, estava começando a contaminar a igreja e comprometendo a unidade como um todo. Você entende que a treta já não era delas mais só? O que estava acontecendo aqui, provavelmente, é que essas mulheres estavam dividindo a igreja em dois grupos. Então tinha gente que já estava tomando partido de um lado e tinha gente que estava tomando partido do outro. E Paulo destaca aqui a importância delas se acertarem, de terem unidade. E Paulo vai apontar um caminho para isso. Qual é o caminho que ele aponta? A imitação da humildade encontrada em Cristo. Então, em outras palavras, havia uma questão de orgulho aqui, impedindo a reconciliação verdadeira. Então, Paulo, ele aponta, no primeiro texto que a gente leu, para 4 atitudes que eram indispensáveis para a manutenção da unidade. Toda vez que eu falar assim, eu vou confessar meu coração para você, toda vez que eu vou falar de 4 pontos, eu me sinto meio coach, irmão, não é isso, tá? Então Paulo fala de 4 coisas, 4 atitudes que eram indispensáveis para a manutenção da unidade da igreja. Ele fala da exortação em Cristo, da consolação de amor, da comunhão do Espírito e dos entranháveis afetos e misericórdias, que é uma palavra legal pra caramba, que a gente não sabe direito o que é. Mas eu queria agora falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Paulo começa falando sobre a exortação em Cristo. Agora olha só o que Paulo quer dizer com isso. Quando a gente olha o início do capítulo 1, Paulo está falando sobre as suas dificuldades. Então ele está falando sobre a sua prisão, ele está falando sobre perseguição, sofrimento. E o que Paulo quer dizer é: preparem o coração de vocês, porque essa perseguição vai acabar alcançando vários de vocês. Ele está dizendo: os tempos são maus. Depois ele fala sobre eles lutarem juntos pelo Evangelho. Está dizendo: gente, é um tempo de perseguição, nós precisamos defender o Evangelho, a gente precisa estar juntos. No versículo 29 do capítulo 1, ele vai dizer assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele. Então ele está dizendo: olha, tem um privilégio aqui, vocês não foram chamados só para crer em Cristo, mas inclusive para padecer por ele. Então, e aí Paulo fala em primeiro lugar: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Então o que Paulo está dizendo, está mostrando aqui, é que diante dos desafios, perseguições, diante da responsabilidade de, em tempos maus, anunciar o Evangelho, a unidade da família da fé, o cuidado e a proteção mútua seriam indispensáveis. É isso que ele está construindo aqui. A palavra exortação fala de, às vezes a gente confunde isso, mas exortação fala de consolo, de encorajamento, o que Paulo está dizendo aqui é que diante de um risco real e iminente de cadeias de tribulações, para que a unidade entre eles permanecesse, eles precisariam permanecer prosseguindo em se tornarem parecidos com Jesus, e precisaria haver entre eles consolo, encorajamento e exortação mútua. Paulo, nos escritos dele, nas cartas de Paulo, pelo menos 160 vezes ele usa essa expressão mútua ou mútuo. Ele está falando disso, querido, do caráter da igreja, aonde nós caminhamos, nos movemos, existimos, ministramos, servimos, cuidamos, protegemos uns aos outros. Mais uma vez Paulo usa Jesus como referência, ele está apontando para Jesus e ele fala: olha,
se há alguma exortação em Cristo. Então ele está dizendo, olha, é para isso que nós temos unidade, isso é o que nos segura. Ele diz, nós temos uma unidade em Cristo. O que ele está construindo aqui, a gente não tem uma unidade só por afinidade, a gente não tem uma unidade só por amizade, só por ter uma necessidade, ou só, a gente não tem unidade só por uma conveniência, só porque é bom. A gente não tem unidade só para obter algum benefício, mas nós temos unidade porque existe um elemento espiritual em nós. Porque existe um corpo espiritual místico de Cristo, porque nós estamos reunidos não em torno só de uma ideia, não só de um propósito, não só de uma missão, mas nós estamos reunidos em torno de uma pessoa. Ele está dizendo isso nos une. Então ele está dizendo, olha, o consolo e encorajamento mútuo promovem a unidade do corpo de Cristo. Cristo é formado em nós em meio ao convívio com o corpo de Cristo. Querido, não existe essa formação do caráter cristão sem o convívio com o corpo. Para nos tornarmos parecidos com Jesus, nós precisamos estar inseridos dentro do corpo dele. Por quê? Porque a prova das nossas motivações, do nosso servir ou não, da nossa capacidade de perdoar, de amar, de encorajar, todas essas coisas, elas estão presas a gente se relacionar um com os outros. Não dá para fazer isso sozinho, né? Então, para nos tornarmos parecidos com Jesus, eu preciso da sua carne e do seu sangue na comunhão, eu preciso do corpo de Cristo. Por isso a mutualidade é tão importante, né? Então, por isso, entenda o que eu vou te dizer. É por isso, algumas pessoas fazem perguntas para nós, e é importante, porque elas têm dificuldade de entender algumas coisas que a gente diz, por terem vivido uma história muito diferente. Mas é por isso que a vida da igreja não está centralizada nos pastores. Nós somos colaboradores, mas essa conexão do corpo, onde há conselho, repreensão, ajuda e confronto mútuo, isso nunca vai ser substituído nem pela figura e nem pelo papel de um pastor. Você não desenvolve isso, você não cresce nessas coisas indo num gabinete pastoral uma vez por mês, irmão. Isso acontece no convívio do corpo. É por isso também que é um absurdo restringir os movimentos da igreja, o aconselhamento mútuo, o relacionamento entre os irmãos de uma forma mecânica, né? Existem igrejas que dizem assim, não, vocês não podem orar uns pelos outros, não, só quem pode aconselhar são os pastores, né? Vocês não podem edificar uns aos outros, por quê? Não, porque pode destoar da liderança. Por quê? Porque tudo é focado na liderança. Irmão, isso é do diabo. Por quê? Porque a vida da igreja é mútua, né? Então nós ensinamos aqui que mesmo que eu tenha um líder para quem eu presto contas, onde eu tenho um compromisso e uma obrigação em amor de prestar contas da minha vida, isso nunca vai impedir que eu sente com outros irmãos, que eu sente com outros amigos, que eu sente com outros pastores, que eu sente com outros líderes, que eu sente com pessoas de outras igrejas, para me aconselhar, para buscar orientação. A gente não pode engessar isso por medo de que dê ruim, irmão. Eu vejo que as igrejas fazem muito desses movimentos assim. Não, só quem aconselha aqui são os líderes e os pastores. Por quê? Não, porque você pode receber um conselho ruim e isso pode ser ruim para você. Agora eu pergunto, podem acontecer mesmo problemas, a pessoa receber um aconselhamento errado, fora de um princípio bíblico? Pode acontecer. Inclusive digo para você, provavelmente vai acontecer. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente trata, a gente conserta. Agora o que nós não temos é o direito de, para nos preservar, para evitar o problema, a gente abrir
mão de uma coisa que faz parte da base, da essência do que é ser igreja, irmão, que é deixar o povo se relacionar, se exortar, se consolar, se estimular mutuamente. Então eu não posso pegar um problema que eu estou vendo aqui que pode ser real. Então é o seguinte, vamos resolver esse problema da seguinte forma: vamos abrir mão de um princípio. Vamos abrir mão de uma coisa que Deus estabeleceu claramente como um princípio, porque a mutualidade é um princípio. Provérbios 11:14 vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria ou segurança. Agora, irmãos, por que a Bíblia não diz que na multidão de conselhos, mas na multidão de conselheiros? Sabe por quê? Porque mesmo entre os cristãos maduros, mesmo entre aqueles que têm maturidade suficiente para serem considerados conselheiros, mesmo entre os líderes vai haver divergência. Porque as pessoas vão ter aspectos diferentes de olhar, vão se lembrar de textos diferentes, vão ter experiências diferentes. Então a Bíblia está nos ensinando que na multidão dos conselheiros, quando nós entramos e nós expomos as nossas debilidades, as nossas qualidades, as nossas dúvidas, as nossas certezas, juntos nós crescemos para um lugar de segurança. Então a igreja precisa ter essa vida comum e diária que é dividida. Qualquer coisa fora disso é uma cópia barata, é uma imitação barata. Então, se nós estamos em Cristo, essa vida de Jesus, ela precisa correr entre nós. Nós podemos ser, eu não vou entrar nisso, todo mundo sabe, nós podemos ser um corpo com membros diferentes, mas é o mesmo sangue que irriga tudo, é a mesma vida que envolve todos os órgãos do corpo. Então essa vida de Jesus, ela precisa correr em nós, uns para os outros. Quando nós estamos juntos, quando nós dividimos as nossas vidas e nós dividimos a vida de Jesus uns com os outros. Por quê? Porque quando a gente está junto na mesa, querido, nós dividimos a nossa vida, damos o nosso tempo. E dividindo a nossa vida, nós dividimos também o depósito de Jesus que há em nós. Então nós dividimos a nossa própria vida e a vida de Jesus uns com os outros. É a vida de Jesus circulando no meio do corpo. Então é por isso que na ceia nós nos tornamos participantes, entenda isso, da mesma carne e do mesmo sangue. O mesmo sangue e a mesma vida que corre em mim, corre em você. E nós estamos unidos por isso. Em segundo lugar, Paulo vai falar da consolação do amor. Então Paulo aqui aprofunda o entendimento da mutualidade de consolo, apontando novamente para o modelo de Jesus. Ele fala do seu amor. Então o amor aqui, quando ele fala do consolo em amor, o amor se torna a normativa dos nossos movimentos. O amor, ele se torna a normativa, a referência, a regra para os nossos sentimentos, emoções e movimentos. O amor é a peneira que separa e prova as nossas motivações e o porquê nós estamos fazendo as coisas e mostra o que é aprovado ou desaprovado. Então é muito interessante porque Jesus disse que o cumprimento de todos os outros mandamentos dependiam de 2 mandamentos. Você não precisa abrir Mateus 22, 36 a 40. Algumas pessoas chegam para Jesus e dizem: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o teu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então o amor, ele é normativo. Todos os nossos movimentos e ações devem ser balizados, irmão, devem passar pelo crivo, primeiro do amor ao Senhor e depois do nosso amor uns pelos outros.
Então a gente precisa ter a empatia, o interesse, o compromisso, primeiro com o Senhor e depois uns com os outros. Entenda uma coisa tão forte que eu vou te dizer. A questão da unidade, de não haver fofoca, de não haver divisão, é um desafio, querido, para qualquer comunidade. Agora, o verdadeiro amor é o antídoto para as divisões e as facções. Aonde a divisão e facção, isso sempre vai ser proporcional à nossa falta de amor. Então Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,14, ele vai dizer: o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele diz: nós ficamos constrangidos, envergonhados. Então o amor de Jesus, ele nos dissuade, o amor de Jesus nos convence, nos comove, nos constrange a quê? A nós termos um comportamento específico que seja condizente com o exemplo de Jesus, com o amor que Ele nos dá a cada dia, a cada falha que cometemos, a cada dor que nós temos. Então o amor é um antídoto para o orgulho que promove as facções e as divisões. Então Paulo vai dizer, eu quero confessar para você, essas para mim são, essas palavras que eu vou ler agora são para mim das palavras mais difíceis da Bíblia, irmão. Esse é o versículo que eu queria tirar da Bíblia, porque ele é muito difícil, ele é um desafio para mim todas as vezes que eu leio ele. Paulo diz: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, até que tudo bem. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Mas depois ele diz assim: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Aqui ele vai ampliar e vai mostrar para a gente que o antídoto para o orgulho, o sentimento faccioso, é o amor e a humildade. Então ele está dizendo: não façam nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmão, como esse texto é difícil, né? Uma humildade a ponto da gente sempre olhar para os outros e realmente de coração considerar eles superiores a nós. Essa pessoa é melhor que eu, esse cara tem um coração melhor que o meu. Irmão, como isso é desafiador. Por quê? Porque a nossa tendência humana é a gente ir para um lado totalmente contrário. Talvez com exceção de poucas pessoas no mundo que a gente admire muito. Então você tem alguém que você idealizou, que você acha que é um grande homem de Deus, uma grande referência. Talvez até para esse homem seja fácil você olhar para ele e se considerar menor que ele. Mas será que com a pessoa que está do teu lado, que você vê as falhas, que você vê os defeitos, as limitações, será que a gente consegue ter esse tipo de pensamento? E eu preciso que você entenda que a humildade, irmão, não confunda. A humildade não é a gente pensar de nós mesmos menos do que a gente deveria. Não é a gente pensar que a gente é menos que é, mas nós termos a consciência das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Eu gosto muito de um texto, eu vou ler um pedaço curtinho para você, de William Law, falando sobre a humildade, e ele diz assim: para desenvolver a humildade pessoal ao meditar, ele está dizendo como você desenvolver no seu coração a humildade. Simplesmente examine a sua vida. Suponha que todos os seus pensamentos, de repente, se tornem transparentes perante o mundo. Se alguém soubesse que motivações secretas corrompem até as suas ações mais nobres, você já não esperaria ser respeitado por causa da sua bondade. Pense em como é vergonhosa a natureza do pecado e como é grande a reparação necessária para purificar-nos da culpa. Exigiu-se nada menos que o sofrimento e morte do Filho de Deus. Há espaço para orgulho quando partilhamos de uma natureza como a nossa? Todos nós amamos a humildade e odiamos o orgulho nos outros.
Que droga, né? Então o amor e a humildade, eles são, irmão, ouça isso, o amor e a humildade são capazes de sufocar e expelir o orgulho e o sentimento faccioso. Aonde há amor e humildade, o sentimento faccioso e o orgulho não conseguem crescer. Então a nossa união, a nossa unidade, ela é uma decisão. É claro que nessa decisão pela unidade, eu vou dizer para você, eu não vou te enganar, com alguns é bem mais fácil, e com outros é bem mais difícil. Sempre vai existir pessoas com quem a gente tem afinidade e com quem não tem. Irmãos que são mais fáceis de lidar e irmãos da 13ª tribo de Israel, a tribulação. Mas faz parte. Agora, ouça outra coisa que eu vou te falar, tão termômetro. Perdão. Presta atenção no que eu vou te falar, tão importante. Existe um termômetro. Isso é importante, guarda no seu coração isso. Existe um termômetro que nos ajuda a medir, não no outro, em nós mesmos, que ajuda a medir o quanto de amor e humildade nós estamos desenvolvendo. E sabe que termômetro é esse? A capacidade que nós temos de exercer uma submissão mútua. Porque tem gente que fala assim, eu só obedeço a Deus. Não, Deus trata comigo. Agora, entender, querido, que os irmãos com quem nós convivemos, a gente está falando de uma comunidade de fé, uma família da fé, então entender que os irmãos têm o direito, a pessoa que está sentada do seu lado, que faz parte aqui da mesma família, mesma comunidade de fé que você precisa entender que ela tem o direito de te confrontar, você precisa entender que nós devemos ajudar os outros irmãos confrontando eles. E ser confrontado é ruim, às vezes confrontar é pior, sabe por quê? Porque quando você confronta, você expõe sua vida para ser confrontado também. Se você está disposto a falar, você também precisa necessariamente estar disposto a ouvir. Às vezes quando você fala, as pessoas se ofendem com você, você perde uma amizade. Aí você pensa mais em você, e você não confronta o pecado do outro, e perde a oportunidade de ajudá-lo. Sabe por quê? Porque você está pensando mais em você do que nele. Nós precisamos entender, querido, que nós não podemos, como família de fé, fazer simplesmente o que nós queremos e dane-se o que os outros pensam, sem me importar com o que isso pode gerar no outro. Nós precisamos entender que nós não podemos simplesmente escolher não prestar conta. Por outro lado, a gente precisa entender que como família de fé, nós não podemos simplesmente deixar de nos envolver com a vida das outras pessoas a ponto de não poder entrar para interferir. Por quê? Porque a santificação, a formação do caráter de Cristo em nós passa pela mutualidade, irmão. Eu não estou descaracterizando aqui o poder da oração, de você se fechar no seu quarto. A gente só está falando de coisas complementares. Mas é muito fácil ser santo e paciencioso sozinho com você mesmo. Apesar de que às vezes eu fico tão bravo comigo que eu queria sair de mim. Mas aonde isso é provado? É no relacionamento mútuo. Então eu preciso entender que eu não posso simplesmente não me importar. Eu preciso entender que eu não posso simplesmente não ligar para a opinião dos outros. Eu preciso entender que eu não posso, querido, impedir que as pessoas não tenham espaço para dizer para mim que eu errei. E que eu também não tenho o direito de não falar para elas que elas erraram. Isso é vida de igreja. A gente não pode, esse sentimento... Cara, quem que é você? Vá cuidar da sua vida.
Compra um gato. Aí você pode cuidar da sua vida e da 7 do gato. Então isso não é um direito na comunidade de fé, irmão. Por quê? Porque existe uma mesma vida. A sujeição mútua é uma das provas, inclusive, do nosso temor ao Senhor. Se você teme a Deus de verdade, isso vai refletir na sua submissão para os seus irmãos. Você não precisa abrir. Efésios 5:21 diz assim, Paulo diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então ele está dizendo, se sujeite. Sabe por quê? Por temor. O seu temor por Jesus vai fazer com que vocês se sujeitem uns aos outros. Querido, quando eu olho para uma história como essa do Mike Bickle, é a mesma história que se repete sempre. Normalmente os grandes líderes se perdem, sabe quando? Quando eles ficam tão grandes, tão poderosos, tão espirituais, que ninguém mais consegue falar na vida deles. Eles são tão incríveis, tão maduros, tão sobrenaturais, que ninguém está no nível de exortá-los. Vai dar desgraça. Eu vou te dizer uma coisa que eu tenho para mim, isso não é doutrina. Eu falei para você esses dias veio um menino aqui e pediu para orar comigo. E a oração dele foi, eu quero orar para o Senhor guardar seu coração disso. Irmão, eu ouço todo mundo. Pode ser a pessoa que for, pode ser alguém que acabou de se converter. Deus sabe a minha sinceridade. Às vezes eu tenho uma tendência de, poxa, uma criança. E aí eu entendo que nós fazemos parte do mesmo corpo. E que Jesus pode usar quem Ele quiser para me exortar e me repreender. Então a nossa sujeição ao Senhor em temor, ela sempre vai refletir nos submetermos uns aos outros em temor também, irmão. Aprenda isso. Então quando você fala, não, ninguém vai se meter na minha vida, isso expressa o quê? Orgulho e sentimento faccioso. Então se você quer ser um crente de verdade, se você quer de verdade ser igreja, você precisa abrir sua vida, você precisa falar daquilo que você não quer falar, você precisa mexer naquilo que você não queria mexer, você precisa ser afiado, né? Às vezes por irmãos que têm menos caminhada de fé que você, que têm menos experiência que você, que conhecem menos que você, que têm menos título que você. E se a gente perder isso, nós perdemos o temor. A busca pelo amor genuíno e a humildade, querido, devem ser uma decisão. Agora, o Senhor Jesus, Ele não nos oferece apenas o exemplo do amor e da humildade. Ele não dá para nós só o exemplo, mas Ele nos auxilia também nesse processo. Em terceiro lugar, Paulo vai falar da comunhão do Espírito. Então a nossa comunhão com o Espírito de Deus opera em nós essas coisas, opera em nós o amor, opera em nós a humildade, opera em nós a sujeição. Gálatas capítulo 5, versículo 22, você não precisa abrir, vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então existe uma comunhão da igreja que não é gerada só pela decisão, que não é gerada só pela consciência, que não é gerada só por entender, mas que é gerada pelo Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que existe diversidade de dons, mas um só Espírito promove todos. A Bíblia vai dizer, há um só corpo e um só Espírito. A Bíblia fala de um só Espírito da fé. Então ela está dizendo, nós estamos unidos na carne e no sangue de Jesus, mas nós estamos unidos também no mesmo Espírito. Quanto mais cheios do Espírito de Deus nós estamos, isso precisa refletir nos nossos relacionamentos uns com os outros. E em quarto lugar,
ele fala dos entranháveis afetos e misericórdias. Essa expressão ela é tão interessante porque ela fala de uma coisa que é profunda, que vem de dentro. Ele fala, olha, os entranháveis afetos e misericórdias. A palavra grega aqui é uma palavra estranha, é splanknon, e ela fala justamente das entranhas, das vísceras, né? Então, por quê, querido? Porque na antiguidade se acreditava que as emoções, ela vinha das entranhas, das vísceras. E isso não fala só do intestino, mas quando ela fala das entranhas, ela está falando do coração, do pulmão, do estômago, dos intestinos. Por quê? Provavelmente porque quando emoções profundas mexem com a gente, isso mexe nesses órgãos. Você fica nervoso, você fica enjoado, com dor de estômago. Você recebe uma notícia que te choca, isso pode soltar o seu intestino. Você recebe uma coisa que alegra seu coração, isso te dá palpitação, taquicardia. Algumas coisas podem deixar você ansioso, com a respiração ofegante. Então, quando fala desses entranháveis afetos, ele está fazendo um apontamento de que não é só um afeto e misericórdia comum, mas ele está falando de uma coisa que vem lá de dentro. Então Paulo está apontando aqui para uma característica. Entenda, por que Paulo, eu vou construir isso para você. Por que Paulo não só falou que haja em vocês afetos e misericórdias, mas ele usa essa expressão entranháveis afetos e misericórdias? Porque Paulo está falando aqui de uma característica necessária na vida da igreja, que não é só normativa ou não é só da lei, mas que envolve o coração, que envolve sentimento, que envolve afeto, que envolve emoções. É isso que ele está falando. Ele está falando de uma misericórdia que mexe com você, que sai de dentro. Algumas vezes essa palavra splanknon era usada também para falar dos órgãos sexuais, não só do homem, mas da mulher. Mas qual é a referência? Daquilo que é gerado dentro, né? As crianças eram comumente chamadas de splancha, que fala, né, daquilo que vem de dentro, que é a carne da minha carne, que é o sangue do meu sangue, né? E Jesus, por que Paulo usa essa palavra, os entranháveis? Sabe por quê? Porque Jesus usou várias vezes essa expressão. Então, com isso, Paulo está fazendo uma referência de volta às palavras de Jesus. Apesar de na nossa Bíblia ter uma vez só usada essa expressão entranháveis, afetos, né? Paulo está falando daqueles sentimentos mais intensos, né? Ele está falando daquilo que vem do coração mesmo. Então Jesus vai citar essa palavra algumas vezes, e eu vi um comentarista grego falando que poderia ser traduzido de certa forma: esse foi um sentimento que fez com que o meu coração se contraísse convulsivamente. Jesus está dizendo, isso mexeu comigo lá dentro. Então eu vou te dar alguns exemplos. Marcos 1,41, quando Jesus encontra um leproso que pede para ser curado, e a Bíblia diz assim: Jesus profundamente compadecido. Aqui está falando dessa compaixão das entranhas. Em Marcos 6,34 diz, quando Jesus vê o povo, quando Jesus viu o povo como ovelha sem pastor, né? Então a Bíblia diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus está dizendo, isso mexeu com ele profundamente. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 34, quando Jesus encontra cegos que estavam pedindo para ser curados, a Bíblia diz assim: condoído, Jesus tocou-lhe os olhos. Está dizendo, o que é o condoído? É sentir a dor junto. Eu senti a dor deles pela cegueira, isso mexeu com o meu coração, com a minha profundidade. Lucas 7,13 fala da viúva de Naim, que perdeu o seu único filho. Olha, irmãos,
Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Ele está dizendo, isso não só me tocou, eu não fiquei só compadecido, mas isso mexeu com o meu coração, com o meu interior. Todas essas coisas falam de Jesus tendo sentimentos profundos. É o Filho de Deus, mas está falando dele sentir misericórdia, afeto, empatia, amor. Jesus vai usar essa expressão também em duas parábolas, do servo incompassivo, e quando fala também da misericórdia em relação ao filho pródigo. Jesus está falando aquilo que mexe lá dentro. Então Paulo escolheu essa palavra com certeza, com muito cuidado, escolhendo refletir o profundo amor de Jesus. Por quê? Porque Deus se revela para nós nas Escrituras como um Deus que é cheio de sentimento, como um Deus que amou, como um Deus que se ira, como um Deus que chorou, como um Deus que se compadece, como um Deus que tem ciúmes. E Paulo está dizendo, vocês precisam fazer todas essas coisas, mas isso não é mecânico, isso não é sistemático, isso não tem um fim só pragmático. Mas Paulo está falando isso, precisa ser algo que está entranhado em vocês, que está mergulhado lá dentro. Então você entenda que quando Paulo aponta para todas essas 4 características, ele começa partindo de um problema, que era o problema das divisões, dos conflitos e das facções que podiam comprometer a unidade. Mas aí ele aponta para essas 4 virtudes, e o que ele está dizendo é que essas virtudes seriam o sinal, a marca e a prova de que os filipenses estavam avançando em maturidade. Então vocês precisam amadurecer, vocês não têm problemas morais como os coríntios, a igreja não está se selando como na Galácia, mas ele está dizendo, vocês precisam amadurecer na sua formação de Cristo, em se parecerem mais com Jesus. Vocês precisam crescer na consolação, no amor, na comunhão, na misericórdia, na humildade. Então ele fala dos afetos verdadeiros, das entranhas, do coração, do sentimento. E isso deveria ser a marca de que eles estavam amadurecendo e se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. A profundidade do sentimento que eles tinham em relação uns aos outros. Irmão, eu amo isso. Por quê? Porque Paulo está aqui treinando e capacitando a igreja e a liderança, mas ele não está falando só de crescer, ele não está falando só de produzir, ele não está falando só de liderar, ele não está falando só de uma obediência mecânica, mas ele está falando de sentimentos vivos e profundos. Ele está dizendo, a gente precisa fazer todas essas coisas, mas a gente precisa cuidar para que isso não seja mecânico, para que isso não seja só uma coisa que você aprendeu que precisa ser feita. O que ele está dizendo é que você precisa fazer a coisa certa do jeito certo, que é de dentro para fora. Isso precisa partir daqui, das suas entranhas. E logo no começo, na carta aos Filipenses, ele mostra que o que ele está fazendo com os filipenses, ao chamar a atenção deles, não era só uma supervisão administrativa, mas Paulo começa também dando exemplo, expondo seu coração. Irmão, eu amo esse texto aqui. Olha como a gente olha para essas coisas e a gente precisa entender para onde nós precisamos voltar como igreja, irmão. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter estratégia, movimento, mas a gente não pode deixar com que alguma visão de crescimento da igreja tire a coisa que é essencial. Paulo está ordenando aqui, dirigindo a liderança, mas olha as palavras desse homem, olha como ele começa a carta. Vá comigo para Filipenses capítulo 1. A partir do versículo 7, olha as palavras dele. São palavras carregadas de emoção, de coração, palavras entranháveis. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração,
Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudades de todos vocês, ele vai falar do profundo aqui de volta, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. No versículo anterior a esse, Paulo vai dizer: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completar. Ele está dizendo: o Senhor vai completar a obra, vocês vão amar mais, vocês vão divergir menos, vocês se envolverão mais um com a vida dos outros, vocês vão ter mais compaixão, vocês vão ter mais afeto, mais empatia, mais disposição, mais comunhão. E para finalizar, Filipenses capítulo 2, versículo 2, se você puder, abra lá comigo. Paulo diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Agora eu quero tentar corrigir algo aqui. Quando Paulo fala da mesma forma de pensar, é claro que ele não está falando sobre todas as coisas, as pequenas coisas, as pequenas diferenças, as discordâncias, mas ele está falando sobre o macro. Ele não está falando sobre pensar todos igualzinho, mas ele está falando sobre ter a mesma disposição de mente, sobre pensar do mesmo jeito. Agora, o que significa isso? Como eu disse para você, na multidão de conselheiros a sabedoria. Então é importante que a gente tenha discordâncias, é importante que a gente tenha percepções, ênfases, vontades diferentes. Então a gente não precisa pensar igual em todas as coisas. Eu quero dizer para você que isso nunca vai acontecer. Irmão, nem com a esposa a gente concorda em tudo. Irmão, nem com a minha igreja, que eu que comecei e fundei, eu concordo com tudo. Verdade, não é? Por quê? Porque existem áreas que tem outros pastores que são responsáveis. Eu sei que naquela área é a graça que Deus deu para eles e não deu para mim. É claro que eu posso intervir, mas eu sempre tenho um coração para entender. Cara, o Diego é o pastor de adoração. É para ele que Deus deu essa graça. Quando eu toco, até campainha fica desafinado. Então essa é a graça que Deus deu para ele. Então eu preciso sempre ter uma disposição de entender que ele vai ouvir coisas que são dessa área. Algumas coisas eu faria diferente, muitas. Então não é a gente pensar igualzinho sobre tudo, mas nós temos a mesma forma de pensar. O que é a mesma forma de pensar? É entender que apesar das nossas diferenças, a gente vai prezar pela unidade, a gente vai prezar um pelo outro, que nós precisamos ter sempre um coração disposto ao perdão e à reconciliação, que nós precisamos ter um procedimento pacificador. Paulo fala ali que nós precisamos ser unidos de alma e termos o mesmo sentimento uns com os outros, que é o sentimento de amor. A gente pode ter divergência, diferença, dificuldade, mas eu amo você. Então eu penso no meu relacionamento com você com amor. Eu posso estar bravo com você, mas quando eu for te confrontar, eu vou pensar no amor que eu tenho por você. E até o meu confronto vai ser motivado por amor. A gente precisa entender que nós podemos ter diferenças e nós podemos nos respeitar também. A gente precisa entender que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, que a nossa unidade é mais importante do que detalhes periféricos. Isso é pensar da mesma forma. Não igual sobre todas as coisas, mas da mesma forma. Alguém já disse que sobre as doutrinas elementares de Cristo, nós precisamos ter concordância. Nas demais, tolerância, e em tudo o amor. Você entende que se todos nós tivermos esse coração, na base a gente tem que ter concordância, nas demais a gente tolera as diferenças, e em tudo a gente tem o amor. Se nós todos pensarmos assim, a gente pode pensar muito diferente sobre algumas coisas, mas nós temos o mesmo modo de pensar, o mesmo
caminho. Agora, irmão, vão haver sacrifícios para manter a unidade. Muitas vezes no nosso relacionamento a gente vai precisar entender, se compadecer, ter empatia, pensar não só no que é nosso, mas no que é do outro, que nem sempre pode ser do nosso jeito. Nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão de alguns direitos. Sabe que direitos são esses? É o direito de ficar magoado, o direito de ficar brabo, o direito de ficar quieto e não dizer que eu me magoei. A gente não tem mais esses direitos. E entenda o que eu vou te dizer agora. Um dos grandes sinais, você quer saber seu nível de maturidade espiritual? Um dos grandes sinais da maturidade, não só emocional, como espiritual, é a capacidade de nós não nos ofendermos, irmão. Aonde a maturidade cresce, aquele mimimi e o sentimento de ofensa, ele diminui. 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não se ressente do mal. O amor faz com que você sofra o mal e libere, perdoe, esqueça e siga adiante. É muito triste, irmão, eu estou pastoreando, eu estou cuidando de gente há muito tempo. A primeira vez que eu fiz discipulado foi em 96, a gente está falando de quase 30 anos atrás. E o que eu percebo em toda a minha caminhada cristã é que muitas vezes as pessoas perdem coisas preciosas que podiam acontecer na sua vida por causa de pequenas coisas. Elas perdem coisas preciosas que podiam acontecer na sua vida porque elas ficam ofendidas, porque elas não têm o hábito de olhar no olho dos seus irmãos e consertar as coisas, porque elas são melindrosas, porque elas veem tudo como uma ofensa pessoal, porque elas preferem falar com um monte de gente que elas se ofenderam, menos com quem causou a ofensa, né? Porque elas querem guardar no coração que estão chateadas, que estão ofendidas. Sabe o que é isso? É imaturidade emocional e também espiritual. Então tem gente, querido, que vive se ofendendo com tudo, se magoando com tudo, se isolando, estão sempre cheias de melindres. São pessoas espiritualmente imaturas. E sabe o que é triste? É que todo mundo que está em volta percebe isso, menos elas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5 vai dizer que o amor não suspeita do mal. Irmão do céu, se esse mandamento fosse uma condição para a salvação, estava todo mundo quase no colo do capiroto. Você sabe o que é o amor não suspeita do mal? É você ter, eu quero dar uma honra para ele, o pastor Luciano ministrou isso muito ao meu coração. Irmão, tinha uns caras que colavam no Luciano às vezes, que era um encosto. Se ele fosse na Universal com esse amigo, ele voltava sozinho. Todo mundo está vendo quantas vezes a gente chegou, Luciano, esse cara quer se aproveitar de você, Luciano. Esse cara não é isso. O Luciano sempre pensava o bem. Ele sempre dava o benefício da dúvida para a pessoa, até que tivesse uma prova da má intenção. Então isso, querido, eu guardei isso no meu coração e é um exercício para mim de todos os dias. A Dani diz que eu fico até meio trouxa às vezes. Mas eu procuro sempre pensar o bem. Eu sempre procuro, não, mas não foi por mal. Ele fez isso para mim, mas é que ele está ferido. A pessoa foi grosseira, mas ela deve ter tido um dia ruim. Agora tem gente, irmão, ouça isso, qual que é o contrário disso? Tem gente que acha que tudo é contra ela. Ela sempre pensa o mal. Sempre ela acha que fizeram de propósito contra ela. Ela acha que sempre estão contra ela, sempre estão com inveja dela. Tem gente que vai, querido, para os ambientes, seja a faculdade, a empresa, e é chato. O cara é chato, é o dom dele.
Aí ele fala, as pessoas me perseguem porque eu sou crente. Não te perseguem porque você é chato. Tem gente que tem problema de relacionamento e essa pessoa é orgulhosa. Irmão, olha a combinação desgraçada do Satanás. É tipo misturar leite com manga. O cara acha que todo mundo está contra ele e ele é orgulhoso. Então ele sempre tem problema de relacionamento e olha o que ele acha. Ele acha que todo mundo tem inveja dele. Porque ele é muito bom. Irmão, eu vou em todos os ambientes, eu tenho problema. E eu discerni por quê. Sabe por quê? Porque eu sou tão bom que as pessoas se sentem ameaçadas por mim. Então elas têm inveja de mim, elas têm medo que eu pegue o lugar delas. Então essas pessoas acham que sempre tem alguém querendo pegar o lugar delas, que sempre tem alguém dando uma indireta para ela, que ninguém gosta dela. Elas pensam sempre o mal. E sabe o que é pior? Elas sofrem esse mal, como se ele fosse verdadeiro, mesmo quando ele não existe. A consequência disso é que essas pessoas ficam amargas, ressentidas, infelizes, invejosas, e elas acabam sempre, irmão, patinando no mesmo lugar e acabam tendo um amadurecimento emocional e espiritual muito lento, isso quando não andam para trás. Então as nossas relações com o corpo de Cristo nos amadurecem, elas nos fortalecem, nos santificam, nos lapidam, irmão. O nosso processo de santificação, ele passa pelos entranháveis afetos e misericórdias. O meu convite para vocês aqui é para a gente voltar, querido, à simplicidade que a gente esqueceu. A gente está vendo o que está acontecendo lá em Israel. Irmão, se o anticristo vier, se o pau fechar, a grande tribulação vier, não vai adiantar ter uma estrutura incrível, ter milhares de seguidores no Instagram, ter telão de LED, se a gente não tiver os entranháveis afetos e misericórdias. Então, quando Paulo começa a falar, eu estou sofrendo cadeias, eu estou preso, isso vai alcançar vocês. Como vocês se blindam? Tenham o mesmo espírito, tenham a compaixão de Cristo, tenham entranháveis afetos e misericórdias. Sabe por quê? Porque se vocês tiverem isso entre vocês, nada vai poder abalar a unidade de vocês como igreja. Agora isso é uma decisão, gente. Talvez você tenha vivido igreja de um jeito totalmente diferente a sua vida inteira. Eu estou dizendo que todo mundo vai estar na mesa do Farley o tempo inteiro? Não tudo, quase. Mas não existe igreja verdadeira sem entranháveis afetos e misericórdias, sem essa troca de vida, sem mesa, sem relacionamento. Você pode vir aqui todo domingo, 40 dias a gente fez de jejum e oração, você estava aqui todo dia, mas se você não tem relação com as pessoas, você não é igreja, e você não vai passar por esse processo de amadurecimento e santificação. Agora talvez muitos de vocês tenham medo de abrir o seu coração, porque foram feridos, porque foram magoados, porque foram abusados, porque você abriu o seu coração e espalharam isso para outras pessoas, porque você criou um afeto profundo com alguém e o dia que você falou que ia mudar de igreja, essa pessoa nunca mais falou com você. Foi libertação, irmão. Chuta que é laço. Talvez você dedicou sua vida para alguém. Aí você falou, cara, Deus me mandou ir para outro lugar. E essa pessoa não responde mais sua mensagem, não fala mais com você. Você saiu de um lugar e o pastor ligou para todo mundo e falou para não se relacionar mais com você. E aí isso traz o quê? Traz medo de você entregar seu coração
para relacionamentos profundos e íntimos. Talvez você tenha medo de abrir sua casa, de expor seus pecados. Quando as pessoas entrarem na minha casa, na minha vida, eles vão ver que eu tenho problema com a minha esposa. Eles vão ver que meu filho me desrespeita. Eles vão ver que a gente está numa situação financeira difícil. Cara, é justamente aí que a igreja precisa entrar. Irmão, essa é uma mensagem assim, não essa mensagem em si, mas essa mensagem da mesa dos relacionamentos é uma mensagem do meu coração. Eu acredito que eu vou carregar essa missão, esse encargo para o resto da vida. Agora talvez você está aqui, você tenha dificuldade de se entregar para isso. Você sabe que a gente não faz apelo toda hora, eu em especial, porque eu não quero banalizar o apelo. Mas eu acho que a gente não pode ouvir uma mensagem como essa sem ter a oportunidade de dar uma resposta para Jesus. Irmão, o coração da gente é uma coisa muito louca, a mente da gente. Algumas coisas se tornam tão difíceis que massacram a gente. Às vezes perdoar é muito difícil. Parece que vai te matar se você falar que vai perdoar. Mas meu papel aqui como seu irmão, não só como seu pastor, mas como alguém que tem o mesmo sangue, a mesma carne que você, a mesma vida correndo e retornando entre nós, eu preciso tentar te ajudar a ir para esse lugar. Queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Talvez você seja uma dessas pessoas que foi ferido, que tem medo, ou talvez você nunca nem foi ferido, mas você tem muito receio, você tem muito medo de abrir seu coração, de expor sua vida. Talvez você está aqui, você está congregando, você está amando o que você está vivendo, mas existe alguma coisa aí que está te impedindo de entrar para esse lugar de dividir sua vida. Você precisa de ajuda. E se o clamor do seu coração nessa noite é: Deus, me ajuda a entrar nesse lugar, me ajuda a entender, me ajuda a me render a isso. Talvez você é alguém que nunca teve amigo direito, amizades profundas. Fala: Jesus, me ajuda, eu preciso aprender, eu preciso me entregar e entrar nesse lugar. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você viesse aqui para frente. Se precisar, a gente mexe cadeira, a gente abre espaço. Não fica esperando ninguém, não. Vem aqui, abre o seu coração, fala: Jesus, me ensina a ser igreja assim. Me ajuda a abrir minha vida, me ajuda a ter coragem, me ajuda a entregar meu coração, me ajuda a ser transparente, a ter amigos de verdade, a encontrar pessoas para quem eu vou conseguir abrir meu coração sem restrições, sem limitações. Irmão, vem aqui para frente, não fica esperando ninguém, não. Eu vou pedir para os pastores, os diáconos, que a gente possa abraçar essas pessoas, orar com elas. Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor. Enquanto eu oro, você pode continuar vindo aqui para frente. Eu tenho certeza que existem muito mais pessoas. Não tenha vergonha, irmão. Exposição, isso é o corpo. Não tenha vergonha de se expor, de se mostrar, de mostrar sua dificuldade. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor para que nós consigamos entrar nesse lugar, Senhor. Nos ensina a ser essa igreja verdadeira, Pai, de relacionamentos profundos, íntimos, verdadeiros, sinceros. Nos ajuda, quebra toda religiosidade, quebra toda mentira, quebra toda ferida, mágoa, engano, decepção. Nos leva para esse lugar de cura, de entrega, Senhor. Nos convence. Abra seu coração, fale da sua dor, fale da sua dificuldade, por favor, gente. Pastores, diáconos, me ajudem a orar com os irmãos.